seus trabalhadores incansáveis. Visite a cada coração, levando bálsamo coletivo para tudo. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos e por tantas oportunidades que nos concedemos. Obrigado e assim seja. Será que assim tá bom? Ótimo. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos juntos aqui nesta noite para a gente conversar um bocadinho a respeito do nosso amado Evangelho. E o nosso desejo de todo o coração é a gente estar mais perto do Divino Amigo. Que o seu pensamento benfeitor possa cercar os nossos corações e as nossas ideias de uma profunda paz, de uma profunda alegria, nos impulsionando a fé sincera e verdadeira. E que o Dr. Bezerra, o quanto possível na sua bondade e misericórdia, possa estar nos intuindo, nos inspirando. Eu agradeço enormemente o voto de confiança, a misericórdia em nos permitir estar aqui hoje para a gente refletir um pouquinho a respeito da tarefa e do tarefeiro espírita. Agradeço a minha namorada amiga, ao meu filho Cristina, por me acompanharem nesse trajeto até aqui. Já foi uns quilômetros em vão, né? De muitas experiências, de profundas lições. E cá estamos pela primeira vez em Caratinga. Nós temos um tempinho também muito bom, né? O pessoal estava perturando na hora de falar assim, não deixa eu falar, né? Então, vamos ter agora até as 7h50 e depois até de 8h05 até 9h. Se alguém desejar em algum momento interromper, fazer alguma colocação ou questionamento, fique à vontade, né? Nosso desejo não é monopolizar o espaço de fala, mas antes criar aqui um espaço de reflexão e de aprendizado entre todos nós. Pois bem. Coisa da vida, né? Que atrapalha. Nós iremos começar a falar desse tema pensando no primeiro tópico, que é a tarefa. E depois a gente começa a falar do tarefeiro. Então, vamos começar a pensar na questão da tarefa. E o primeiro detalhe que se torna importante, que a gente se disponha a refletir a respeito da tarefa, é sobre o seu significado. O que para o Espírito significa a tarefa? Qual a sua abrangência? O que verdadeiramente se espera do Espírito? O que Deus, ao criar os Espíritos, Ele tinha na cabeça? Vamos falar assim no mineirês, né? Se vocês não acharem qualquer coisa, a gente muda as palavras também, deixa as mais bonitas. Mas a gente gosta assim do português mineiro, que do ai, do bom, né? Mas se isso for um incômodo para alguém, pode se manifestar. O nosso intuito aqui não é trazer algo que de certa forma agrida os ouvidos. Agora eu entendi. Então estou em casa. Então, ao pensarmos, né, o que Deus espera da criação, a gente começa a pensar no que seria a tarefa. O que Deus espera dos Espíritos? Um exemplo que eu gosto, ao pensar nessa pergunta, meu pai é eletricista, minha mãe tem loja. E desde novo, eles me introduziram cada qual no seu ramo. Então,
trabalhei com meu pai e trabalhei com minha mãe. Minha mãe na loja de roupa e com meu pai eu aprendi um bocadinho de eletricidade. Quando eles me convidaram para trabalhar com eles, eu tinha certeza de uma coisa: eles não estavam me chamando para trabalhar porque eu era bom, porque eu sabia fazer alguma coisa. Era justamente porque eu não sabia fazer nada que eles me chamaram para trabalhar, com um desejo: aproximar-me deles. Então, com isso eu aprendi uma coisa, porque assim, quem mais errava sempre nos serviços era eu, tanto na loja quanto com meu pai. Por quê? A inexperiência existia, uma incapacidade. Eu fui aprendendo com o tempo, mas eu não fui convocado a participar, a trabalhar por causa da minha condição. Isso nunca entrou vamos dizer assim, nas prioridades. Não, vou trabalhar porque ele é bom, mas porque justamente eu não era bom. Quando a gente transporta, por exemplo, começa a pensar na passagem dos trabalhadores da vinha, que no Evangelho segundo o Espiritismo está, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. A gente tem um senhor, um pai de família, que levanta de madrugada e começa a chamar um monte de gente. Começa a convidar um tantão de pessoas. E aí uma hora chama um grupo, outra hora chama outro, outra hora chama outro. Aqui um detalhe interessante: existe um desejo desse pai de família, que é a representação divina, de contar com a participação dos espíritos. Mas por causa de quê? Porque a gente é bom. A gente às vezes conta nas mãos os acertos que a gente tem no dia, porque os erros, é mais natural a gente perceber os tropeços do que os acertos. Os trabalhadores da vinha são convidados não pelo nível de excelência, mas pela necessidade de cada um deles. Cada trabalhador precisava do trabalho, porque se fosse para Deus fazer as coisas, imagina, a inteligência supraimagina, ia ficar tudo perfeito. E Emmanuel vai dizer isso de uma forma legal, ele diz que o mal que verte de nós é que provoca os desequilíbrios no universo. Então ele está dizendo assim: quem está detectando a situação dos planetas é os espíritos que estão encarnados neles. Mas isso já era algo que Deus verdadeiramente já estava atento. Era algo que ele já sabia. Vou ter que bagunceiro pior que tudo, mas eu vou me dispor verdadeiramente a quê? Acompanhar o processo de evolução. Eu vou acompanhar e conduzir o processo evolutivo. Por quê? Porque se esses espíritos não tiverem a possibilidade de fazer, como vão aprender? Não bastaria introduzir-nos no campo das teorias, porque teoria pode servir de referência, mas a prática é que consolida qualquer que seja elemento referencial. É só a gente para pensar, assistir vídeo no YouTube das coisas não nos garante a eficiência em fazer alguma coisa. Não, eu já assisti o vídeo, tem que fazer isso, isso e isso. Principalmente quando você pega a receita e você não tem domínio sobre o que você vai fazer. Naturalmente, o desarranjo com o tempo, com os ingredientes, manejo com as coisas, ele vai começar a ficar mais difícil. Não é por causa da excelência que Deus convida os espíritos a participar, porque Ele sabe verdadeiramente que nós inicialmente vamos dar muito mais trabalho do que ajudar alguma coisa. Primeiro, os primeiros degraus da evolução espiritual, Deus no universo é semelhante ao pai ou à mãe que sai na casa arrumando bagunça do filho, porque aí você consegue o livre-arbítrio e o que o espírito começa a fazer? Um monte de besteira. Você não fala, tá lá, vou te dar encarnação, pode encarnar. Aí quando menos percebe,
está criando conflito, está entrando em cilada, um trabalho imenso. O Criador despende para quê? Corrigir rota. É que nem GPS. A gente erra o tempo inteiro a rota. Aí o Criador faz o quê? Ele recalcula. E assim por diante. Porque a inteligência suprema, ela encontra sempre meios, sempre caminhos para nos ajudar a entender a extensão do equilíbrio e da verdade. A gente desequilibra, Deus nos ajuda a voltar. Quanto maior os nossos desequilíbrios, por vezes mais a gente vai sentindo-se desconectado, quanto mais a gente vai sentindo como que fora da caixa. Quanto mais distante, mais vazio. E pensar nisso nos faz pensar na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? É uma pergunta interessante, porque ali está como que alicerçado o que a gente veio fazer. Sendo espírita, católico, ateu, à toa, tudo, não importa a condição, ali está alicerçado as bases do que Deus espera de nós, ao tomar o corpo, ao estar na terra. Isso, se a gente começa a perceber melhor a pergunta, a gente vai se ater a alguns detalhes. Porque a primeira coisa que eles vão dizer é: Deus impôs a encarnação, para fazer-nos chegar à perfeição. Para isso, a gente vai ter que passar por provas, a gente vai ter que enfrentar vicissitudes, mas desse processo todo, a gente vai conhecendo a verdade. E por conhecer a verdade, gradativamente a gente vai se aperfeiçoando. E porque a gente vai se aperfeiçoando, nós vamos chegar no objetivo central, que é o quê? Aproximar-nos do Criador. Então, o exemplo que eu dei inicialmente, ele como que traduz essa realidade? O que Deus espera da criatura diante desse espaço de ação concedido? Que esse espírito aprenda por meio das vicissitudes. O que seria vicissitude? Essa alternância de estados. Porque encarnar é estar disposto a correr risco o tempo inteirinho. Encarnar não tem jeito. Porque você está no trânsito, qualquer momento pode acontecer um imprevisível. Você está em casa, pode acontecer alguma coisa. Encarnar é estar disposto ao imprevisível, é penetrar num campo que a gente não tem domínio sobre ele. Mas de tal modo, nós vamos nos inserir nesse momento de lidar com a impermanência, para que a gente possa conhecer a verdade. E a partir dessa verdade a gente possa fazer o quê? Se aproximar do Criador. Porque é justamente as experiências que vão modelando o pensamento e o sentimento do Espírito. É a experiência que vai se tornando o material base para a compreensão da verdade. E há uma fala que Humberto de Campos anota de Jesus, que ela é extremamente preciosa. Jesus diz para Simão Pedro o seguinte: Simão, a experiência tudo revela no momento devido. A experiência tudo revela no momento devido. Porque a experiência tem métodos de esclarecer o espírito de modo a reverberar em sua intimidade, oferecendo-lhe um campo propício para que ele possa desenvolver novas concepções de vida. Enquanto a teorização ela facilita, vamos dizer, o olhar, ele ter abrangência, a experiência nos dá não simplesmente abrangência, mas amplitude, como também profundidade. A experiência é o grande objetivo de Deus, porque a partir dessa experiência, o filho que só dava trabalho começa a trabalhar. O filho que, de certo modo, só desorganizava começa a organizar. A experiência é o campo necessário
para que a gente possa ter condições de perceber a verdade e o bem. Por isso, quando a gente pensa numa pergunta, a 621, aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência, diz os Espíritos. Mas nessa pergunta a gente precisa ter um olhar muito profundo para com ela. Por quê? Porque a gente pode entrar no impasse. A gente pode entrar no impasse. Será? Porque se a gente pensar, todos os Espíritos têm consciência. Será? Todos têm consciência? Sim? Não? Será que a gente desenvolve consciência? Consciência é algo que o Espírito, ele, desde o início, ele já tem. Se a gente pensar que o Espírito, desde o início, já tem a consciência, na sua mais alta expressão, a gente está dizendo que não haveria motivos nenhum para a gente ser ignorante. Então, a gente entraria muito fácil, porque os Espíritos vão dizer que existe a ignorância. Muitas vezes a gente escolhe o mal, não por perversidade, mas por ignorância. Então eles estão, de certo modo, trazendo o que para a gente? Olha, o Espírito desde cedo, ele não tem essa consciência tal qual muitas vezes a gente pensa. Uma criança, ela tem consciência? De certo modo tem. Porque ela exprime vontades, anseios, mas ela tem o mesmo nível de consciência de uma pessoa mais madura, de um adulto. Apesar de que adulto hoje em dia não é referência de maturidade. Se nós pensarmos também que essa parte, o nível de consciência dele para outros nós é. Sim, com certeza, é um bom exemplo. Do que a gente saiu, do que a gente está hoje, nós podemos dizer que nós estamos mais conscientes, menos ignorantes. Mas a pergunta que os Espíritos trazem, ela é interessante. Porque quando a gente começa a colocar como premissa que o Espírito ele está desenvolvendo consciência, a gente também leva em consideração que o Espírito está conhecendo a lei divina. Por mais que dentro dele exista essa centelha divina já plantada, falar de consciência é falar de aperfeiçoamento. Com a consciência que a gente tem, nós temos base para nos aperfeiçoar, para conquistar um pouco mais de lucidez. E a partir desse novo patamar, desse novo degrau alçado, a gente tem base para avançar um pouquinho mais. Todos nós temos dentro de nós consciência, mas nós não temos acesso desde o início a toda a lei divina. Por quê? Porque existe a lei de progresso. Com a lei de progresso, Deus determinou o quê? Ciclos. Olha, você vai ter acesso e capacidade de crescer. Mas para que isso aconteça, será indispensável que você passe pelas etapas. E cada etapa vai descortinando um novo campo de aprendizado. O que é evoluir? É caminhar por terras desconhecidas. O espírito que avança é um espírito que ele tem uma base, mas ele vai em busca de um referencial que não lhe pertence. E à medida que ele vai se esforçando, ele vai aprendendo noções que antes para ele eram inconcebíveis. Falar de consciência é falar de um processo que nós estamos colocando como um dos ingredientes uma parcela de ignorância. Porque o ser perfeito é o espírito consciente. Então, se a gente observar a nossa situação espiritual, que todo mundo tem uma parcela de ignorância em muitas coisas. Tem uma parte que a gente não tem domínio, tem uma parte que não é propriedade nossa. A gente deve ter engenheiro, deve ter médico aqui, mas se a gente pensar no exemplo básico, se o médico for começar a dar palpite de matemática na construção de cálculo para fazer alicerce, pode ser que a obra desmorone. Mas se pedir para ele, falar assim, olha, de uma cirurgia, de um processo orgânico, ele vai ter maior propriedade. O espírito, no percurso do tempo, ele vai adquirindo consciência. Apesar de já trazer a lei de Deus em si, ele não nasce consciente. A consciência é uma conquista.
e do que é formado consciência. Do que é formado consciência? Antes, por que será que a gente entrou nisso? O menino deve estar perdido. Não. A gente está falando sobre o objetivo de estar encarnado na Terra, da gente se aperfeiçoar, conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? Tornar-se consciente. Para quê? Para ficar mais perto de Deus. Só que pensar nesse conhecimento da verdade pede-nos entender que a gente guarda a ignorância em relação a muita coisa, mas que com o que a gente sabe nós temos base para avançar. Como o Espírito conhece a verdade? Como o Espírito constrói esses referenciais dentro de si? Vamos imaginar aqui um contexto da vida comum. Uma criança que começa a entender o espaço aonde ela se encontra, ela começa a experimentar as coisas. As sensações começam a orientar o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Os estímulos vão dando para ela alguma notícia do que deve ser feito e do que não deve ser feito. A criança começa a formar a sua consciência a partir desses estímulos, porque essas respostas que ela vai obtendo, elas vão sendo importantes para que ela entenda como é que funciona a vida, para que ela entenda o que existe ao redor dela. Então, se ela vai e pega, coloca a mãozinha na boca do cachorro e de repente o cachorro dá uma dentada no dedo dela, ela vai começar a pensar, talvez isso daqui não seja o melhor. Ela vai começar a evitar, porque aquilo ali gerou um estímulo, e esse estímulo, de certo modo, gera uma impressão, e por ela ter se sentido mal, com dor, ela não vai fazer. Só que, quando a gente pensa na formação da consciência, não está simplesmente previsto o que não deve ser feito. Todos aqui, com certeza, já tivemos momentos de dor. E essas dores, muitas vezes, nos ajudaram a perceber muita coisa que a vida nos chama para evitar. Muitas coisas que, de certo modo, a gente é convidado a estar um cadinho mais atento. Só que não simplesmente saber o que não deve ser feito não garante que eu seja consciente. Simplesmente saber o que não precisa ser feito não garante que eu esteja lúcido. Por que não? Porque a consciência é um processo, ela na verdade é um estado da alma que a gente tem a dimensão não só do que não fazer, mas também a gente começa a ser inserido naquilo que deve ser feito. Quando o Espírito encarna e começa a passar pelas vicissitudes, ele vai ser convidado a conhecer a verdade. Pelas experiências que ele tem, ele vai ser inserido em momentos que ele vai criar referência. Só que a maior parte de nós, a gente, principalmente na doutrina espírita, às vezes a gente foca no que não deve ser feito. Não vai por esse caminho, não faz isso, não faz aquilo. Só que isso não garante o título de uma criatura consciente. Saber que tem muita coisa que vai nos conduzir a uma determinada estrada. Porque não lidar com simplesmente o que não deve ser feito, muitas vezes nos leva para um campo da punição. Porque a gente só está falando de uma parte desse referente. Então a gente normalmente vai para a punição. Você fez isso, então você vai receber isso. Você fez isso, você vai receber isso. Isso nos coloca no embaraço. Pensar, por exemplo, na lei divina e nos objetivos que a gente tem ao vir à Terra nos chamam a atenção muito mais para aquilo que a gente deve evitar, mas é sobretudo para aquilo que nos cabe realizar. Então, muitos de nós, a gente já não tem cometido alguns erros, só que como os Espíritos disseram, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, porque é justamente fazendo o bem que a gente entende por que a lei divina é efetivamente boa. Normalmente, o nosso pensamento espírita ele tem se reduzido à questão do não fazer o mal. Então, a gente penetra num campo em que a gente vai ficando muito fragilizado por não conhecer a extensão e a profundidade do bem.
Se o pai simplesmente lida, um pai, genericamente pensando, se ele simplesmente lida com o filho a partir do que ele não deve fazer, possivelmente ele vai se distanciar muito rápido desse filho. Porque o que ele vai ter a todo momento é taxação. Mas se efetivamente esse pai começa a introduzir o que deve ser feito, a gente entra para um outro campo, que é o campo da aproximação. É justamente a percepção do bem que nos ajuda a entender o quão a verdade é boa. É justamente a experiência do bem que nos ajuda a entender o quão a existência é incrível. Quanto mais o Espírito se aplica naquilo que precisa ser feito, mais lúcido e consciente ele vai ficando. Porque ele não só vai ter simplesmente a teoria, ele vai ter, sobretudo, a prática que referencia a percepção dele. Por que tem sido tão difícil, muitas vezes, a gente lidar com as dificuldades interiores que a gente traz? Com os referentes um cantinho complicados que a gente criou? Porque quase sempre o nosso esforço tem sido para não ser de um jeito, para não ser de uma forma. E todas as vezes que a gente se coloca e fala assim, não, eu quero ser desse jeito, a gente está dentro de uma proposta mais egoísta do que realmente verdadeira. E isso nos afasta de tal modo da verdade que a encarnação é perdida. Porque a gente parece que fez muita coisa, mas chega de lá, está igual no livro Voltaire, que o irmão Jacob, o Frederico, que tinha sido presidente da Federação Espírita, ele percebe que a situação dele estava feia. Ele foi um trabalhador tão ativo, que chegou do lado de lá e ele achava que estava arrasando. Aí quando ele se deu conta, ele ficou assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque ele estava meio assim, aéreo. Quando nós pensamos efetivamente no trabalho que Deus indica à criatura, nós estamos falando não simplesmente de aprender alguma coisa que nos ajude a entender o que a gente não deve ser, mas é efetivamente nos introduzir dentro de um campo que nos convide a ser o que nós fomos destinados a ser. A nossa briga não deve ser para não ser paciente, porque quanto mais a gente não quer ser umas coisas, parece que mais fica complicado. E quanto mais a gente se empenha em demonstrar a nossa natureza, mais efetivamente o Espírito vai se tornando lúcido. Nós vamos deixar isso bem mais claro, para a gente ir lá respirar. Qual a tarefa do Espírito Espírita? Qual a tarefa do Espírito Espírita? A mesma de qualquer Espírito que encarna ou desencarna. A tarefa de conhecer o bem, a tarefa de se aprofundar na verdade, a tarefa de se colocar verdadeiramente à disposição do amor, a tarefa de introduzir-se no campo da sabedoria, a tarefa de permitir-se germinar no campo das experiências. E de tal modo, entender a necessidade de conhecer o bem nos coloca num outro patamar na vivência dos momentos que às vezes a gente se encontra. Porque imaginemos, se nós estamos diante dos desafios da vida, normalmente na experiência que a gente vive, o que acontece? A gente fica meio balançado. E nesta hora que a gente fica meio balançado, a gente fica mais perto do que? Da nossa natureza primitiva ou da nossa natureza superior? Normalmente, quando a gente fica balançado, interiormente, aparecer os animaizinhos dentro de nós, a se colocarem na vida, torna-se muito evidente. Aí quando aparecem os animaizinhos, qual é a nossa preocupação? Isso não pode existir aqui.
pela nossa preocupação muitas vezes ser por não poder existir algumas coisas dentro de nós, a gente arruína a nossa possibilidade de conhecer a verdade. E nesse sentido, a gente perde a possibilidade de aprender com a experiência e a gente vai penetrando um campo em que a gente fica estagnado. Quando a tarefa se apresenta na nossa vida, nas pessoas difíceis, nas situações desafiadoras, nos momentos que a gente é colocado à prova, quase sempre os espíritas têm sido os que estão tendo mais trabalho. Porque o nosso conhecimento ele tem se dado não na experiência profunda do anseio de conhecer a verdade, mas a gente tem se limitado ao campo dos sentidos. Então eu não quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo, porque na hora que começa a vir o medo, a gente normalmente não quer sentir o medo. Na hora que começa a sentir a raiva, não quero sentir a raiva. Na hora que a gente começa a sentir a tristeza, não quer ficar assim. E por nunca querer ficar do jeito que a gente fica, ao invés da gente amadurecer, a gente permanece estagnado. Aí se for olhar, o nível das nossas reações permanece no nível infantil. Então, a gente vem para o trabalho, estuda um monte de coisa, mas parece que no cotidiano está acontecendo o quê? A mesma coisa. Será que está faltando paz espiritual? O que efetivamente destrava a chavinha da evolução para que o espírito possa avançar? Porque quase sempre a gente, no dizer de Emmanuel, a gente está num círculo de encarnações de baixo teor. Ou seja, a gente está indo e voltando o cotidiano todo, em torno das mesmas questões. Por quê? A nossa incapacidade de compreender efetivamente a lei divina tem nos conduzido simplesmente ao desejo de não querer sentir aquilo que às vezes se apresenta no nosso coração. E aí fica muito complicado. Por quê? Porque a gente brigando para voltar para o passado. Olha, essa experiência não poderia ter acontecido. Quando na verdade, ao passar pela vicissitude, que é algo que Deus objetiva, o que ele deseja? Conduzir a gente para o futuro. Se a gente está doidinho para falar assim, não, isso não poderia ter acontecido, Deus está falando assim, olha, sim, aconteceu, vamos caminhar. E o que significa vamos caminhar? Compreender e entender mais o bem. Porque é justamente entender mais o bem que faz a gente sair do loop e penetrar num campo novo de experiências. É o que faz a gente sair desse monte de experiências que parece que a gente está do mesmo jeitinho e caminhar na direção do bem. Jesus diz para Simão Pedro o seguinte: crê, te levarei aonde não queiras ir. Simão Pedro, de certo modo, ele era o símbolo do quê? Daquele que precisava ouvir. Simão Pedro era o discípulo que precisava mais escutar. Mas por que escutar? Porque escutar é se abrir para conhecer algo que você ainda não conhece. O bem para nós é algo que precisa ser conhecido. Porque apesar do bem reger todas as coisas, de nós estarmos envoltos nele, a gente precisa conhecer ele. A gente precisa verdadeiramente conhecer o bem. Como é que a gente pode conhecer esse bem? Porque é justamente na experiência do bem que o Espírito se transforma. É justamente na experiência profunda do bem que o Espírito se transforma. Ele já era, ele passa efetivamente a amadurecer. É o que faz com que tudo que a gente aprende faça sentido. Então, e o nosso desafio vai ser pensar com Kardec o que o Espírito de Verdade trouxe para Allan Kardec quando ele foi conversar sobre a missão dele. O desafio nosso é pensar a relação de Jesus com Kardec, o Espírito de Verdade, quando foi falado o que precisava ser feito. O que a gente precisa guardar desse momento? Dessa reflexão que a gente foi e voltou, a gente fica
alguns raciocínios importantes. Qual é a tarefa do Espírito? Aprender. Do espírita, do católico, aprender. Ter contato com a verdade para ele se aperfeiçoar. Ter contato, se permitir viver as experiências da vida para que ele possa se aperfeiçoar. Essa é a tarefa do tarefeiro. Está no centro, permitir-se viver as experiências que o centro nos oferta. Está no trabalho, permitir-se viver as experiências que o trabalho nos traz. Dentro de casa, permitir-se viver as experiências que o lar nos propõe. Porque o que tem acontecido é que quase sempre, por causa do que a gente tem sentido nas experiências que a gente tem passado, o nosso desejo tem sido muito mais para aquilo não acontecer do que efetivamente para a gente amadurecer. Então a gente tem abandonado as nossas tarefas, que nada mais são as experiências que a vida nos traz, porque o nosso desejo tem sido de não viver o que tem nos mantido no círculo de baixo terror. É por isso que o Bezerra de Menezes, quando ele questionado sobre as imperfeições dele, ele fala algo interessante. Ele dizia que antes ele corria atrás das imperfeições, mas chegou um ponto que as imperfeições começaram a correr atrás dele. Mas por que as imperfeições começaram a correr atrás dele? O que ele estava correndo atrás? O que ele estava se aplicando? O Espírito, quando começa a conhecer o bem, ele entra num cenário em que ele vai lidar com as próprias dificuldades e com aquilo que ele deseja ser, aquilo que ele deseja se tornar. De tal modo, nesse encontro é que vai se formando a consciência entre o que eu tinha de referência antes e o que eu estou buscando agora. Quando o Bezerra de Menezes fala que as imperfeições estão correndo atrás dele, é porque, de certo modo, ele tinha estabelecido o bem como objetivo. E por estabelecer o bem como objetivo, o que verdadeiramente ele estava disposto? A compreender a verdade. Porque a partir desse momento, naturalmente, a gente percebe que, apesar do nível de reações interiores, a gente tem uma nova direção. Não é para não viver a dor, não é para não viver o desafio familiar, não é para não viver o desafio na casa espírita, porque a gente acha que nada pode acontecer de errado. Só que o que Deus se comprometeu com os espíritos foi não dar nada errado, foi a partir do que dá errado nos mostrar a direção do certo, do melhor caminho. Então vai ter conflito na casa espírita, vai ter um monte de coisa. Os espíritas vão dar trabalho demais da conta, mas esse não é a preocupação da espiritualidade. É diante de tudo isso que acontecer, a gente nunca perder a direção do bem, porque a gente tem se perdido no caminho, e aí o nosso maior desejo é: não poderia ter acontecido isso, e às vezes acontece, e ainda pode acontecer, porque o objetivo de Deus é que a gente, estando no trabalho, a gente possa aprender. Então, deu errado, os problemas vieram, as circunstâncias aconteceram, agora é o momento de entender a direção, porque é justamente isso que vai tornando o espírita. É o que Emmanuel diz, e aí eu termino com a frase dele, para a gente tomar o nosso água, sei lá o que for. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda quando respires sobre imensos desafios. O que é? Espírita ser o nome do nosso nome. A gente não perder a referência que os Espíritos nos trouxeram. Apesar de estar tudo balançando, não é voltar para trás,
Ricardo, desculpa se foi um pouco difícil esse primeiro momento, aí vamos deixar o trem mais tranquilo no segundo instante. Desista não, gente, só um pouquinho de paciência. Vamos lá. Depois de comer, todo mundo fica com a barriguinha cheia, feliz, os sorrisos se renovam. Uma das coisas assim que mais dá alegria do espírita é quando tem lanche na casa, né? Aquela hora de alimentar assim, os mentores, os obsessores. É uma responsabilidade que o espírita se sente de comer bastante para oferecer essa matéria-prima mental para todo mundo. É incrível. Mas vamos lá. Então, vamos pensar no tarefeiro. O que é a tarefa? Aprender. Estar disposto a viver as experiências em todos os campos da vida. Essa é a principal missão do espírito espírita, do espírito católico, do espírito ateu, de qualquer espírito que seja. Estar disposto a aprender, porque significativamente aprender é construir vida dentro de si. E ninguém que se rejeita a viver efetivamente pode se dizer Senhor da verdade e do bem. É fundamental estarmos dispostos a viver. Viver não simplesmente para não ser o que a gente muitas vezes não gostaria de ser, mas viver com a disposição de, mesmo acontecendo tanta coisa que a gente não gostaria, aprender a nunca perder a referência que deve guiar os nossos passos. Não como quem corre do mal, mas quem busca o bem. Não como quem está, de certo modo, no desejo de não ter a imperfeição, mas quem está consciente que a sua missão é construir virtude. Como filho que trabalha com o pai ou a mãe, o objetivo é estar disposto a aprender, entendendo que vai errar, vai ter tanta coisa, às vezes difícil, mas que é fundamental estar disposto a seguir em frente. E no centro espírita, nesse ambiente maravilhoso que a gente está aqui, às vezes é um ambiente que a gente mais atemoriza o erro, porque ele nunca poderia ter acontecido, quando na verdade o objetivo dos espíritos sempre foi, entendendo que a gente está aprendendo, que Deus nos colocou na criação para aprender, o desejo deles é não percam de vista o que precisa ser feito. Entender a necessidade do bem é o que vai orientar melhor essa tarefa do aprendizado. Porque quanto mais a gente está disposto a cultivar o bem, mais verdadeiramente o mal vai perdendo forças em nós. Porque a gente parte para a vida com outros referentes. Dentro de casa, por exemplo, se você está mais atento ao bem, o desejo do seu filho, da sua filha, não é que eles não sejam de tal modo, eles não façam isso, não façam aquilo, mas que você introduza eles naquilo que você anseia que eles sigam, e a partir dessa nova construção de percepções, ele possa verdadeiramente se dedicar a isso que você tanto deseja. É verdadeiramente a construção de referências. E para isso, a gente vai chamar o Espírito de Verdade e Kardec num diálogo em 1856 que os dois têm, que é fundamental para a gente pensar nesse tarefeiro espírita, nessa disposição da busca do bem. Porque o que Kardec foi chamado a fazer, o Espírito de Verdade vai deixar bem claro, não era simplesmente escrever livro. Não era simplesmente escrever livro. Se a gente parar para imaginar, os Espíritos poderiam ter psicografado o livro dos Espíritos sem Kardec ter feito nenhuma pergunta. Os Espíritos poderiam ter pensado lá 1019 perguntas e ter psicografado o livro inteiro, pergunta e resposta. Não precisaria de Kardec. Eles poderiam ter substituído, feito um livro dos médicos, feito um monte de livro, feito revista espírita. Imagina, os espíritos com a capacidade que têm, eles estavam dependendo de Kardec para as obras. Pegavam um médico que estava mais disposto a psicografar tudo. O que Kardec tinha que fazer? O que
que dependia de Kardec? E o que efetivamente nós podemos aprender com Kardec? Porque o Kardec é o primeiro exemplar do Espiritismo. Do que efetivamente o Espiritismo pode fazer dentro do coração de uma criatura. Os Espíritos não precisavam dele simplesmente para livro, mas precisavam que ele fosse a obra. A vida de Kardec, e por isso a troca, a adoção do pseudônimo, ela se torna para a gente um referente. A partir daqui, Kardec está imerso, esse espírito encarnado está imerso nesse conhecimento superior. Como ele vai agir? Que decisões ele vai tomar? Kardec, enquanto um ser humano, vivendo vicissitudes, mas agora com um novo referente, toda a doutrina dos Espíritos. O que deu nessa mistura Kardec e o Espiritismo? O que foi fabricado? É o mais importante que Kardec pode oferecer. O testemunho vivo é o mais extraordinário e fundamental. Porque se ele tivesse simplesmente escrito os livros, talvez o Espiritismo não teria ido para frente. Teria se tornado mais uma doutrina. Mas por que efetivamente o Espiritismo tem crescido? Porque ele tem criado condições para que as pessoas lembrem do que elas vieram fazer aqui. Ao nos falar de tanta coisa, a gente vai se tornando mais consciente do que a gente veio fazer aqui, que é nutrir a disposição de aprender. Porque o espírito criado não deixará de ter a necessidade de aprender, porque nem Jesus deixou de aprender, nem os espíritos perfeitos deixam de aprender, porque deixar de aprender quer dizer chegar ao ponto de Deus. Isso é impossível. Isso, vamos lá, né? O Espírito de Verdade dá uma diquinha aqui boa até para Kardec, porque ele, de certa forma, Kardec fala que tem o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Kardec demonstra a primeira coisa do Espírito de Verdade. Eu estou aqui, estou disposto a ser um propagador da verdade. Um propagador da verdade. E de certo modo, ele quer entender como ele pode colaborar. Ele quer entender em que meio ele pode servir. Porque eu falo assim, eu tenho essas dificuldades e tudo mais. Eu sei que tem outras pessoas que às vezes têm condição melhor. E aí? Aí o Espírito de Verdade vai dizer: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás conhecimento mais tarde de coisas que te explicarão e por hora te surpreende. Ou seja, olha, Kardec, eu sei que você está considerando suas limitações, você foi convidado e tudo mais, você sabe desse propósito que você tem. Calma, o tempo vai explicar uma parte de coisa. Não precisa dar pressa. Calma. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Essa é uma lição interessante. Você pode cair, pode dar certo. Está propenso às duas coisas. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Kardec, você pode errar, pode acertar, e se você não der conta, outra pessoa vai fazer. E essa pessoa vai tomar a dianteira, porque o objetivo de Deus é sustentar esse bem. Se algum espírito não consegue, tem algum outro coração que toma a dianteira, que se coloca à disposição. Porque o que Deus vai fazendo para a criatura é se revelar. E se revelar nada é mais do que apresentar o bem para que o espírito possa aprender. O objetivo de Deus na trajetória do espírito é sempre essa:
quanto mais o bem vai cercando ele, mais ele vai tendo condições de aprender. Esse é o processo. E aí, o Espírito de verdade diz: olha, nunca pois fale da tua missão, né? Olha aqui para a gente interessante, né? A gente gosta de comentar o que faz, o que deixa de fazer na casa espírita, quando pergunta o que será sobre isso, aqui. A gente tem um orgulho, um amor na hora de trazer o nosso currículo espírita, né? Participei tantos anos disso, fiz tanto tempo aqui, com muito respeito a gente comenta, porque quem gosta está tudo bem, né? A gente vai aprender. Mas nunca pois fale da tua missão, né? Fica mais em silêncio, não precisa ficar anunciando, não, né? Seria a maneira de fazeres malograr, ou seja, se você quiser parar, começa a falar para todo mundo o que você está fazendo. E essa é uma das coisas interessantes, porque é 1856, gente. O Livro dos Espíritos, a primeira edição ainda não foi lançada. Kardec está começando a pesquisar. E os Espíritos já estavam avisando ele: a tarefa é grande. Aí, então, já estava assim, sendo alertado. Mas, antes de qualquer coisa, que os Espíritos estavam preocupados? Vamos, calma, serenidade. Sem contar a vitória antes da hora. Né? Não falar mais popular, sem contar a vitória antes da hora. Porque nós todos estamos sujeitos a errar. Nós estamos sujeitos, né? O Divaldo até comenta que os últimos momentos da encarnação podem ser os mais perigosos, porque você pode colocar tudo que você fez à verdade. Então, tem isso vindo de volta, né? Então a gente está falando de alguém lúcido, que trouxe a dimensão da responsabilidade que a gente precisa ter. Porque no finalzinho a gente pode azedar. A gente é só perder o quê? A referência do bem. Aí a gente começa um loop de novo. Então, fica em silêncio, fica sereno. E aí, ele continua. A obra, né, somente pode, na verdade, a missão somente pode justificar-se pela obra realizada. E tu ainda nada fizeste. Ou seja, calma, espera o tempo, vamos fazer as coisas com tranquilidade. E naturalmente o que você tem para fazer vai justificar seu esforço. Se é cumprido, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Da mesma forma, quando a gente pensa no Chico, bastava simplesmente psicografar livro. As pessoas iam buscar o Chico simplesmente porque ele trouxe o livro. Muita gente, por curiosidade, poderia, não, o que é esse livro aqui? Mas o que verdadeiramente mais marcava as pessoas? Porque perto dele experimentavam o bem. A experiência de estar perto de quem ama é um momento da gente se sentir amado. É você ter a oportunidade de experimentar o bem. É Deus, de certa forma, como que nos apontando em direção. Olha, até que é bom. Experimentar o bem. Porque, não raro, a gente observa alguns comentários. O que tem sido o maior problema da humanidade? A questão do mal, não dos maus religiosos. Tem um pastor que eu gosto muito, ele chama Paulo Borges. Para ele ser espírita, basta ele entrar no centro espírita, porque assim, as ideias dele, rapaz, é de alguém de uma consciência. Eu aprendo muito com ele. E essa é uma das falas que ele tem. O problema do mundo por causa das coisas que estão acontecendo, é porque quem poderia estar sustentando o processo de transição está dando mais trabalho. Os que poderiam estar engrenando o negócio é os que estão perdidinhos. Então não podia acontecer, está tudo piorando, mas calma. A tarefa central é a gente conduzir o que está acontecendo e não determinar o que não poderia acontecer. É abraçar o compromisso com um lugar que a gente precisa chegar. Porque muita coisa foge ao nosso controle. E é nesse sentido que, quando os Espíritos trazem, por exemplo, a questão dos mundos celestes,
Dá até uma alegria de a gente pensar, nossa, um dia vai ser tudo, nossa, ok. A gente já fica até assim mais feliz, né? Mas eles não simplesmente contaram que tem mundos felizes. Eles estão apontando também o referente, aquilo que a gente não deve se esquecer, para onde a gente está indo. Kardec vai dizer, olha, eu nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela dispõe de mim. Nesse caso, Kardec estava preocupado com uma coisa: reclamo a tua assistência dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e me ampararem na minha tarefa. Eu preciso de vocês. É isso que ele está falando. Ó. Quanto o problema de achar que eu estou abandonando por causa daquilo que eu estou fazendo, pode ficar tranquilo. A isso estou consciente. Mas eu só queria pedir a ajuda de vocês. Aí, o Espírito de verdade vai falar: olha, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Então, o Espírito de verdade devolveu a bola para ele e falou: Kardec, a missão está nas suas mãos. Por quê? Porque é justamente no processo de aprendizado da vida que está a nossa responsabilidade. Falhar ou acertar dependia de quem? De Kardec, porque na hora de tomar as escolhas do posicionamento, ele poderia ser continuar alimentando o ideário materialista, ele poderia começar a construir o espiritismo na vida dele. Era uma decisão. Tá. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Você é livre. O aprendizado é livre. Aí Kardec questiona. Tá, né? Entendendo? Ok, a responsabilidade é minha. Falhar ou não depende de mim. E aí, o que pode fazer dar errado? Além de ficar comentando a lição que ele ainda nem tinha desenvolvido, né? Porque a semente que começa a germinar e já quer vir à luz antes de crescer raiz. É preciso estabilizar-se na terra, nos propósitos que a gente tem. Aí Kardec questiona, né? Será que a insuficiência das minhas capacidades? Qual de nós não está habilitado para viver a própria vida? Qual de nós não está habilitado para viver a própria vida? Às vezes a gente se acha insuficiente para as experiências que a gente passa. Só que o problema nunca foi de insuficiência, porque nós somos os únicos habilitados a passar pela vida, pela encarnação que a gente tem. Um espírito pode ser muito bom na vida que ele tem, mas pode ser um estrangeiro na vida, se ele fosse viver a vida do outro, porque o Criador prepara cada ser para a vida que vai passar. Cada espírito é preparado num campo de trabalho. A partir disso, os espíritos respondem: não é por causa de incapacidade. Não pode ficar tranquilo. Mas a missão dos reformadores é prene de escolhos e perigos. Missão do reformador é prene de escolhos e perigos. Vai ter duas coisas que é escolha, impedimento, obstáculo, e vai ter perigo, cilada, armadilha. Os impedimentos muitas vezes nos fazem querer voltar para trás. Quem que faz, vamos dizer, um exemplo? O povo judeu, quando eles foram sair da escravidão do Egito, porque eles estavam escravizados durante muito tempo, e aí eles foram guiados para sair da escravidão. No primeiro mês começou a faltar comida, porque saiu todo mundo, né? E começou a faltar comida. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a reclamar. O pessoal começou a reclamar. Por que a gente está aqui? Lá no Egito a gente estava escravizado, mas tinha comida. Está vendo? O problema da comida a gente está carregando desde muito tempo. Se não tiver comida, a gente fica meio burrado. Os
seja, vamos voltar para trás, tem um impedimento, a gente está passando por uma dificuldade, vamos voltar para trás. Aí, nesta hora, o que o plano superior faz? Manda o maná. Mas eu estava passando fome, né? Tinha que dar uma reclamadinha para ver se lembrava deles. A questão é que tem uma diferença muito grande entre entender a nossa necessidade e reclamar ela. Quando muitas vezes a gente está na tarefa espírita, a gente deseja que os espíritos estejam cuidando de tudo, que às vezes vão cuidar, mas a gente vai chegar a situações que parece que a gente foi meio esquecido, assim, ó, está dedicando e parece que tem um período. Não é que a gente foi esquecido, nenhuma circunstância. É porque normalmente, na hora que a gente precisava apresentar a nossa necessidade, a gente arruma o pior jeito. Os judeus poderiam ter falado, né, numa prece, vamos orar todo mundo aqui, Senhor, olha, estamos aqui com a necessidade de alimento, se puder ir ver alguma coisinha para nós, um iFood, uma entreguinha básica, né, a gente está precisando. Apresentaram a necessidade. O que eles fizeram? Eles não apresentaram a necessidade, eles reclamaram de uma falta. Então essa às vezes é uma dificuldade que a gente tem com os espíritos, porque a gente está muito mais reclamando uma falta do que apresentando as nossas necessidades. E às vezes fica difícil sentir a presença deles. Por quê? Porque reclamando a gente desce. A gente não se coloca na escada de Jacó. Escada de Jacó é os espíritos descendo e a gente subindo, com humildade para reconhecer o que a gente precisa. Os espíritos se colocam à disposição para atender aquilo que a gente carece. Mas quando a gente reclama, a gente se afasta disso. A gente se afasta desse contato e a gente começa a alimentar um sentimento de ingratidão. Porque às vezes o trem dá errado na nossa família e a gente pensa, poxa, eu estou trabalhando aqui, ali, estou fazendo isso e aquilo e ainda cerca os desafios. Apresentar a necessidade, Senhor, se tiver jeito de interceder, está lá o familiar com dificuldade. Como acontece com o Chico? Na hora que a irmã dele, ele tinha acabado de perder, acho que era o irmão? Isso, era o irmão. E a cunhada dele adoece. O negócio estava difícil, porque o Chico tinha psicografia, tinha um monte de coisa para fazer, tinha que trabalhar. E aí a cunhada está com problemas psiquiátricos. Aí ele começa a chorar. E nessa hora aparece quem? Fraternalmente, Emmanuel. E Emmanuel tinha um jeitinho especial às vezes de consolar o Chico. Pimenta do olho do outro é refresco, né? Parece que Emmanuel só fazia isso, né? Mas existia determinados significados. O Chico estava na dificuldade e ele pensava, não poderia ter acontecido isso comigo. Aí, no entanto, o Emmanuel vai chamar a atenção dele. Olha, Chico, eu nunca vi você chorar quando outras famílias passaram por essa situação. Agora, você está passando por isso? E você começa a reclamar? A dor Xavier, por acaso, é maior que a dor Souza? A dor Silva é menor do que a dor Xavier? Ou seja, apresentar necessidade é uma coisa. Todos nós passamos por esse conjunto de provas e necessidades, mas aprender a estabelecer esse elo com o plano espiritual é indispensável. Porque o que os Espíritos vieram fazer foi assentar uma parceria, a escada de Jacó. Eles descem e a gente sobe. É um encontro. Nem a gente vai até eles, nem eles vêm até nós. É um meio termo. Enquanto ter espírita, para o nosso aprendizado de cada dia, se a gente não subir, fica muito difícil deles
auxiliarem-nos nos nossos processos. Porque subir quer dizer se tornar mais consciente daquilo que nos cabe, e não menos. Porque os Espíritos, de certo modo, cuidam de nós para que a gente se torne sustentáculo de outros tantos corações. Então, vai ter impedimento e vai ter armadilha. Porque a armadilha é o que não falta na tarefa espírita. A armadilha é o que não falta. Principalmente quando a gente pensa na questão de ter razão. Começa uma reunião de diretoria, reunião para resolver alguma coisa. Para a gente cair em obsessão nessas reuniões é muito fácil, principalmente quando tem que resolver alguma coisa e o negócio não está seguindo mesmo, tem opiniões diferentes. Para a gente sair da reunião com um pezinho na obsessão é muito fácil. Porque a dificuldade que às vezes a gente tem de se apagar um pouquinho em favor do aprendizado maior é grande. Então a gente sai ali às vezes já com certos atritos, que às vezes não são manifestados, mas ficam dentro de nós. Porque às vezes a gente sai contrariado, mas parece que está tudo certo. É isso, não deu certo do jeito que a gente queria. Só que às vezes esse detalhe pode ser delicado. Porque sem perceber, a gente criou um certo tipo de antipatia, de antagonismo com algum outro companheiro e a gente já vai criando uma certa distância. É preciso ter cuidado, porque os espíritos não atrasam, eles sempre chegam primeiro. Que atrasa a gente. Não estou falando simplesmente de horário, porque os espíritos que às vezes orquestram as coisas, eles são sempre adiantados, porque eles conhecem melhor a gente do que nós mesmos. Então eu já sabia, vai ter reunião ou vai ter tal coisa, precisa fazer isso, fulano de tal, toda vez que acontece isso, normalmente o nível de reação dele é esse. Então se a gente incitar o mesmo desastre, a gente vai manter ele preso. Então, porque os Espíritos nos conhecem, eles alimentam aquilo que pode manter a gente no loop. Porque às vezes, na hora do desafio, a gente perde a referência de onde a gente precisava. Pera lá, está acontecendo isso. Mas qual é a direção? O que está acontecendo dentro de mim e o que a vida espera da minha parte? É justamente quando a gente começa a pensar na extensão do bem que nos cabe, é que a gente começa a romper com os espíritos, porque começa em nós a estabilizar-se outras direções. Porque se, vamos dizer assim, no dizer do Haroldo, né? O mal é muito sem criatividade. Se a gente observar o nosso ciclo de comportamento, às vezes mais difícil, eles não têm muita criatividade, é quase a mesma coisa. O que você caiu? Tem 300 encarnações, isso aqui. Falta criatividade, porque às vezes a gente perde a noção dessa verdade que nos convoca a construirmos. Estou lutando contra aquele relógio ali, de um jeito, rapaz. Vamos lá. Previne-te, o Espírito de Verdade diz, que a tua tarefa é rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, aqui a gente poderia pensar, nossa, é a doutrina espírita, né? É os livros. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. O que é expor a pessoa dele? É partir para o campo de aprendizado. É estar dentro dos contextos de aprendizado. Porque se for só fazer os livros, Kardec poderia ter aposentado. Não, já fiz, tenho. Eu poderia.
dedicaria até mais tempo. Não vou responder carta, não vou fazer nada, é só livro mesmo. Esse é o risco que a gente tem, às vezes, de adotar a tarefa espírita simplesmente enquanto a necessidade de cumprir tarefas. Porque o objetivo, sobretudo, quando a gente pensa em realizar cada coisa, não é porque essas coisas precisam ser feitas, é porque de tal modo nós precisamos de penetrar o campo da experiência, porque a partir disso a gente vai ter condições de amadurecer. Porque quando a gente marca uma tarefa, a gente se expõe ao aprendizado. É a gente se colocando à disposição do campo da vida. Expor-se. Porque a maturidade de Kardec para escrever, ela foi sendo ganha em termos de densidade e profundidade, justamente nesse percurso. Aí fez o livro dos Espíritos, depois volta, faz outro, começa a se dar conta da extensão da mensagem. Porque ele, enquanto encarnado, ele precisava ser o primeiro exemplar do Espiritismo. Ele precisava ser esse primeiro exemplar. E ele ia suscitar ódios terríveis, inimigos encarniçados. Meu Deus, isso de verdade é bonito, né? As palavras encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraço com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te pareceram os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e manoseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Uma palavra terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias por muito mais tempo. Então, olha, o Espírito de Verdade foi super o convite, né? Ó, se você abandonar, você vai viver mais. Ó, parece um convite interessante. Agora, se você resolver aderir a esse propósito, pode ser que você viva menos, que você vai estar um pouquinho mais cansado, que você vai contar com mais desafios. Qual que era a preocupação do Espírito de Verdade? Você vai ter experiência de todo jeito, você vai ser virado ao avesso, mas você não pode desistir. No momento da transição, na etapa que a gente está, o que a gente não pode fazer? Desistir. Do que a gente abraçou, do compromisso que a gente assumiu de quê? De se dispor a aprender. Porque às vezes a gente vai desanimando. E o Espiritismo começa a virar simplesmente algo que a gente cultiva no centro. E toda a força que ele tem começa a se perder. Porque a nossa experiência evolutiva começa a ficar pálida. A gente começa a dormir. E é uma hora difícil. É a hora difícil. Que o mundo espera de quem? De quem tem mais condição. De quem, de certa forma, foi oferecido os melhores referentes para a experiência. De quem muito foi dado. Porque com o que a gente sabe, dá para viver melhor. Não no sentido de cobrança, mas porque a gente tem referências tão boas que a nossa experiência pode se tornar diferente. A gente é convidado, nesse sentido, à tarefa do aprendizado consciente. Porque mesmo sendo espírita, às vezes a gente está dormindo ponto. A gente está se esquecendo de Jesus.
E se esquecer de Jesus é abrir mão de tudo que nos sustenta. E às vezes caminhar por uma estrada que depois lá na frente a gente volta e olha e fala: gente, por que eu fui caminhar nessa direção? O Espírito, o tarefeiro, ele carece de acordar. Porque viver a experiência com o Espírito é um desafio. É verdadeiramente um desafio. Coloca à disposição do nosso dia a dia, estão a todo momento tentando ajudar. Quando não pode, chama o mais evoluído, mas eles bem. Mas a maior dificuldade na transição não é porque o plano espiritual está dormindo. É porque quem deveria estar acendendo luz está perdido em trevas. E por isso vai se tornando cada vez mais fundamental nós cultivarmos o bem. Enquanto o caminho que nos permite conhecer a verdade e nos formar verdadeiramente enquanto o Espírito é espírita. Porque é abraçar a responsabilidade do perdão. É difícil a mágoa, é complicado o ódio, sim. Mas assumir a responsabilidade do perdão é algo que a gente já pode. Não enquanto uma coisa pronta, mas um ideal que nos norteia. Da gente às vezes conversar com o mundo espiritual assim: Senhor, estou aqui, o coração está meio amargurado. Interiormente eu estou chateado com determinada pessoa, mas eu estou consciente nisso que eu estou passando. Eu gostaria que o Senhor me orientasse os passos, para que eu possa sair desse quadro e possa compreender o amor mais puro. É o momento da gente se dar conta das nossas necessidades. Agora não é de colocar a sujeira debaixo do tapete, é de tirar a sujeira. A gente está no mundo, mas da gente não se abandonar nesse processo, porque é isso que efetivamente mostra a grandeza que o Espiritismo pode fazer na nossa vida, porque ele nos ensina a lidar com a pior parte da melhor forma. Ele nos ajuda a deixar de querer esconder, para que a gente seja maduro o suficiente de falar: tem jeito. Da gente perder cada vez mais esse medo que nos paralisa e que muitas vezes nos impede de nos apresentarmos ao aprendizado. Deixarmos muitas vezes as dores fazer o trabalho que precisa aqui dentro. Respeitar o tempo de cicatrização da alma, mas não abandonar o ideal que a gente tem. É a hora da responsabilidade, aonde nós vamos nos tornando mais lúcidos, porque efetivamente a gente entendeu que transição planetária é a hora de não cada um correr para a sua casa, mas é a hora da gente estar junto. Não é a hora da gente, de cada um simplesmente falar: nossa, eu tenho os meus problemas. Mas é a hora da gente entender que muitas vezes a solução das nossas dificuldades está justamente em atender os problemas daqueles que nos cercam. É a hora da gente estar mais conectado. E o Centro Espírita, enquanto célula desse aprendizado, vem nos lembrar disso tudo. É preciso ter agora a possibilidade e a capacidade de entender o que está errado, de conversar sobre o que não está dando certo, mas com a maturidade de compreender aonde buscar chegar, não como quem salta processos, mas como quem entende.
se você é mãe, pai, de acompanhar o filho no processo, onde ele vai errando menos, vai tentando acertar mais um pouco, mas ele não deixa de aprender. Se Deus assume esse compromisso com a criação, não abandonar os espíritos na trajetória evolutiva, por mais que a gente por vezes cometa deslizes, é aprendendo com a providência divina que nós vamos nos tornando mais conscientes. Kardec viu muita coisa acontecer. Muita coisa acontecer. E ele vai narrar, olha, eu vi gente que eu confiava me traindo, a dificuldade realmente amargou, ele foi alertado que ele poderia cometer suicídio se ele não parasse um pouco, porque ele estava exausto. Um médico, né, enquanto encarnado, vem alerta e fala: Kardec, calma, se você continuar desse jeito, você vai chegar daqui como suicida. Porque ele estava muito cansado. Ele se expôs ao aprendizado. Mas diante de tudo que ele fez, o Espiritismo era a referência para o que ele estava vivendo. Kardec hoje não é simplesmente um codificador de ideias, é a própria obra dos Espíritos. E aprender com ele é igualmente assumirmos a responsabilidade de sermos também um pequeno exemplar para aqueles que nos cercam. Porque verdadeiramente nossas casas têm padecido muitas vezes por sermos maus familiares. Nossos trabalhos muitas vezes têm padecido por sermos maus trabalhadores. Está na hora de assumir o compromisso com o bem. Não simplesmente reconhecer que a gente já errou muito. Agora se dispor ao bem. Obrigado pela paciência e pela misericórdia. Que o Papai do Céu nos abençoe.